Vamos lá, Ilan. Boa tarde a todos, boa noite já a todos aí do Placar Aberto. Para a gente poder explicar um pouquinho, a gente tem que falar um pouco sobre a partida de ontem também. Foi um jogo em que foi uma decisão quase que exclusivamente do presidente Pedrinho. Todos entenderam que o Vasco poderia vencer aquele jogo ontem contra o Cruzeiro. Você falou aqui, ó. Ele já tá de olho no Diniz. Não é resultado. Falei pra você que não era resultado. Falei que era desempenho e que o Pedrinho gostava, amava o Fernando Diniz e ama, não só ele, mas também o Felipe também gosta. Então, a demissão do Carille, ela veio muito da incapacidade do Vasco de ter vencido esse jogo aí contra o Cruzeiro, mas não só isso. Ele poderia ter vencido e o que eu ouvi hoje foi, cara, o desempenho não era bom. A evolução do trabalho não estava acontecendo, a gente entendeu isso e entendemos também que esse era o momento para fazer essa troca. Um jogo onde ontem o Vasco até foi melhor no primeiro tempo do que o Cruzeiro. Creio eu que tenha criado duas grandes oportunidades e o Cássio foi decisivo, agarrou muito o Cássio ontem contra o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco voltou a ser aquela equipe inofensiva, desorganizada, uma presa fácil, principalmente nos jogos fora de casa. Dentro de casa, a campanha é até ok, é um time decente, mas o Vasco fora de casa é um horror. E se você contrata Fábio Carille para ter um pouco mais de consistência defensiva e ele não te entrega consistência defensiva, tanto é que fez 21 jogos e tomou 21 gols, ou seja, ele tem uma média de 1 gol por partida, é um fracasso o trabalho nesse sentido. Então, o Pedrinho, como presidente, tomou essa decisão ontem de demitir o Fábio Carille lá em Uberlândia. E aí, obviamente, gente, qualquer pessoa que acompanha um pouco da trajetória do Pedrinho, ele sempre elogiou muito a forma como o Fernando Diniz, a coragem que o Fernando Diniz jogava, como ele consegue, e aí isso aqui já entra na informação. Tem dois pontos que são muito importantes, que fazem o Vasco ter o Fernando Diniz como principal alvo, e aí uma informação que a gente trouxe exclusivamente, que esse contato já foi feito. A diretoria do Vasco já entrou em contato com o staff do Fernando Diniz e o Fernando Diniz, até a Raíza colaborando comigo, gosta muito do Vasco, isso é um fato. Ele gosta muito do Vasco, ele gosta muito do Pedrinho, tem uma boa relação com o Pedrinho. O Fernando Diniz hoje é representado pelo empresário Juliano Bertolucci, que tem pares também que trabalham para ele, e esse empresário tem uma boa relação com a diretoria do Vasco, então essas conversas estão acontecendo sim. Ele é a bola da vez. Por quê? Primeiro ponto, que é o mais importante talvez. A diretoria do Vasco, principalmente na figura do presidente Pedrinho, acredita que o Diniz tem uma capacidade que é muito importante no futebol hoje, que é, ele consegue fazer um jogador que é nota 5 virar um jogador nota 8. Ou seja, ele consegue espremer, tirar ao máximo daquele atleta que às vezes é um jogador mediano e ele se torna bom porque o Fernando Diniz passa confiança, acredita no atleta e ele consegue se desenvolver. Então, a diretoria entende que o Fernando Diniz tem esse perfil e que o grupo do Vasco está precisando disso para poder destravar, digamos assim, o potencial que a diretoria acredita que esse grupo tenha. Segundo ponto, chacoalhar. Chacoalhar mesmo. Mexer com brio, mexer com o aspecto mental, mexer com o aspecto psicológico no bom sentido, de trazer um ambiente de vitórias para esse grupo e que ele não conseguiu detectar isso com o Fábio Carille ao longo desse trabalho. O Fernando Diniz é um cara que exige muito nos treinamentos, ele treina 2 horas e meia, ele exige ao máximo do atleta, ele é esse treinador, e isso aqui também é uma informação, até porque conheço e sou amigo de alguns jogadores que já trabalharam com o Fernando Diniz, então ele vai até o limite e nesse momento a diretoria entende que essa chacoalhada, essa vinda de confiança, esse fato novo, mas com um cara que tenha uma característica mais parecida com o elenco que foi montado, são os motivos para o Vasco estar indo atrás do Fernando Diniz, que hoje está livre no mercado. Nomes como Jorginho descartado, Scarpini descartado no momento, Emiliano descartado também no momento, entre outros que surgiram, o Odair Hellmann chegou a ser analisado, mas é um treinador que no momento não está como uma primeira opção. O grande sonho do Vasco seria até o Luiz Castro, mas chance zero, um treinador muito caro, que o Vasco até buscou no início do ano. Então, o Fernando Diniz, por tudo isso que eu falei, pelo Felipe, pelo Pedrinho, pelo elenco que o Vasco tem, foi o nome escolhido e que nesse momento é o que a diretoria do Vasco está fazendo, conversando para que o Fernando Diniz seja o novo treinador. O Pedrinho, inclusive, fala sobre aspecto anímico, e é esse aspecto que eles acham que o Fernando Diniz também pode mudar. Ô Pedrosa, eu estava olhando ontem à noite, né, os perfis de Vasco, né, na internet, nas redes sociais, dando a informação sobre Fernando Diniz ser a prioridade, alguns até em cima das suas informações. Sim. E eu estava olhando a repercussão entre os torcedores do Vasco, eu acho que dá para imaginar, né? É assim, cada 10 mensagens nos replies, nas respostas sobre a possibilidade do Fernando Diniz voltar ao Vasco, em cada 10,
8 ou 9 era gente desesperada, falando assim, pelo mas amor de na Deus. minha live não foi assim, não. Mas eu pode pegar no Twitter muita gente. Eu fiz uma e um ou dois assim, falando, não, eu acho que ele é um cara que pode arrumar. Muita gente preocupada. Eu fiz uma votação, deu quase 7 mil votos na minha live de pós-jogo, inclusive agradeço a todo mundo que esteve lá. E o Fernando Diniz venceu com 45% dos votos. Ou seja, de 7 mil votos, quase... Qual era a outra opção? Quem era o... Era o Daí Helman, Emiliano Dias ou outro. Então tinham 4 opções. Outro que a galera poderia que o outro comentar. ia ganhar bem. Não, o outro ficou com 20%. Ficou com 20%. Mas, de fato, ele foi... Jesus, pode ser qualquer um. Ele foi muito Então votado. você acha que a galera quer o Fernando Diniz? Assim, uma parte, não a maioria absoluta, mas entre as opções, eu acho que tem uma gente que parte, aprova. eu diria que ele chegaria com metade. E assim que, quando ele for anunciado, se ele for anunciado, se tudo der certo, eu acho que a galera vai entrar na empolgação, vai começar aquele videozinho de lance dele, videozinho dele dando esporro. Cadê o vídeo dele? Cadê o vídeo? É sério. Olha o vídeo aí que tá rolando. A galera começa a abraçar. Assim. Solta o vídeo do Fernando Diniz aí, sem áudio, tá? Que tem uma música. Aí, esse tipo de vídeo que eu tô falando. Olha aí, olha os momentos do Fernando Diniz. Que é aquela música, Many Man. É isso aí. É isso, olha isso aí. Não, tranquilo. Então isso aí mexe com a galera. Olha essa porrada que ele deu, acho que foi no Galeano lá no. Que tava pelo Fluminense. Olha aí, irmão. Eu não sei quem era o outro jogador, acho que era o Galeano lá no Palmeiras, se eu não me engano. Ele pelo Fluminense, meu irmão, socando o cara. Isso mexe com a galera, não tem jeito. Fora que assim, você sabe, quando a gente teve essa discussão aqui há 2, 3 meses, que eu não sou o dos caras que acha o Diniz um treinador ruim, que ele não serve, muito pelo contrário. Olha o golaço que ele fez pelo Fluminense. Eu gosto muito do jeito que ele é corajoso dentro do campo, como ele também, e eu concordo plenamente com essa avaliação, ele melhora e muito o potencial de cada atleta. Ele é treinador de futebol. Você pode ter várias ressalvas com o jeito que ele joga, mas ele é treinador de futebol, ele é um cara que gosta de treino, que gosta do campo, que exige do atleta. Então, assim, tem muitos riscos da forma que ele joga. O Vasco, talvez, na linha defensiva, não tenha um time tão maravilhoso assim pra jogar do jeito que o Fernando Diniz joga. Só que talvez a autoavaliação que ele deveria fazer do trabalho dele, pra esse novo trabalho, caso ele se concretize e ele seja o técnico do Vasco, é que ele precisa mudar algum momento a forma de jogo. Isso, ele precisa mudar. Humildade, né? Vai ter jogo que ele vai ter que dar chutão, vai ter jogo que ele vai ter que jogar longo, até porque o Vasco hoje tem um centroavante que tem 14 gols na temporada e que não é um cara que trabalha muito com os pés, ele trabalha muito mais pelo alto. Então ele vai ter que também adaptar não só o estilo de trabalho dele ao time e o time se adaptar ao estilo de trabalho dele, caso ele seja confirmado, como eu já falei aqui. Mas o Vasco tem sim bons jogadores que podem se adaptar ao sistema dele, o Lucas Piton, o Jair, o Tietê, que já brigou, mas pelo visto já resolveu também, Coutinho, Nuno, Garré, Ryan também eu acho que pode ser potencializado. E digo mais, o Vasco precisa olhar novamente para sua base. O Fábio Carille escanteou a maioria dos jogadores de base e o Vasco não olhou para sua base. Talvez tenha sido um dos pontos também negativos do trabalho do Fábio Carille. Ele tem que olhar para a base porque tem muito moleque bom voando no 17, voando no sub-20 e que tem a oportunidade de performar esse time principal. Olha, eu gosto de brincar um pouco. Aquela lambidinha, né? Foi pra quem? Aquela? Hã? Não, aquilo ali tá ouvindo pergunta na coletiva. Foi na coletiva, que é o terror dele. Eu gosto de brincar às vezes com o negócio do Fernando Diniz, né? Porque ele ficou meio folclórico no Fluminense a saída dele. Mas falando muito sério aqui, primeiro eu não discordo de várias coisas que você disse aqui. É treinador de futebol, ele entende do que está acontecendo no campo, ele enxerga, ele é estudioso, ele é dedicado, ele é um cara que, é CDF, né? Vê tudo, reassiste. Mas isso não é garantia de nada. Claro. Eu acho que a questão aí passa pelo que você falou. O Diniz tem que rever alguns dos seus conceitos. O Diniz não pode morrer abraçado com o que ele tem certeza absoluta que é bom, mas que não está funcionando. O Diniz não pode dissociar resultado de bom trabalho. Ele deu uma entrevista essa semana pro GE, uma entrevista boa, né, onde ele mais uma vez falou, mas lá no Cruzeiro, lá no Fluminense, lá não sei aonde, e a gente ganhou, esse jogo a gente fez muito bom, esse jogo que eles fez muito bom, ali a gente jogou muito bem, mas perdemos. Amigo, se você fez todos os jogos muito bons e perdeu todos eles, o jogo não foi tão bom assim. Né? Não dá pra você chegar e dizer que o jogo contra o Manchester City, na final do Mundial, o Fluminense jogou muito bem e perdeu de 4-0. Né? Não merecia perder de 4-0. Eu digo o seguinte, merecia e poderia ter perdido demais se o City tivesse forçado. Então, o Diniz tem que parar com esse negócio de querer achar que resultado não é tão importante assim. É importante e será importante no Vasco. Se ele for pro Vasco,
Experimenta só ficar 5 jogos sem resultado. Os primeiros 5, perde os primeiros 5 jogos. Não vai fazer nem o sexto. Não Eu vai. arrisco dizer. Eu não sei se ele não vai, mas assim... Ele em 2021, Pedro, eu já levantei os números, eu não sei se você tem os números. Em 2021, ele fez 12 jogos pelo Vasco. Mas o contexto na foi Série muito B, ruim. Mas lá. ok. Muito Série ruim aquele B, contexto. 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Isso aí pra time grande, ele não subiu o Vasco. O Vasco estava na Série B, ele não conseguiu subir Ele o Vasco. assumiu o Vasco na 23ª rodada, com o Vasco em 9º colocado, se eu não me engano. Sim, assim, mas faltavam 20 e poucas rodadas, com né? um time horroroso. Não, 15 faltavam rodadas. Desculpa, Elan, foi um dos piores times do Vasco que eu já vi. Olha que tem muito time ruim aí. O time era horroroso, era fraquíssimo. E o Vasco ainda teve alguma sobrevida quando o Nenê chegou. Meio que, vou tentar salvar aqui. E não deu pra salvar. E em 2022 o Vasco vai lá, com o Nenê também sobe. Mas assim, o time do Vasco era muito ruim, muito ruim. Esse trabalho de 2021, ele não pode ser levado em consideração. Mas ele não conseguiu pra potencializar. régua. Então teve isso, né? Porque É. às vezes o cara que é. O que é o técnico, na minha opinião, tá de 35 anos de futebol? O que eu acho que é o técnico realmente muito bom? É o cara que pega um time que não é bom e transforma em time bom, em time campeão. Porque você pegar um time ótimo e fazer o time ser campeão é legal, um trabalho Sim. bom. Mas não chega a ser uma façanha. Agora, time fraco, que ele, por exemplo, o Fluminense de 2023, eu não acho que era um time tão bom assim, mas ele potencializou. Fato. Tem mérito. Em 22 foi campeão em cima do Flamengo, em 23 campeão em cima do Flamengo. Então o Diniz já fez bons Não, trabalhos. mas aí teve o Marcelo. Ele sabe e tal, né? potencializar. Ok, mas ele Teve o conseguiu. São Paulo também ele fez conseguiu isso. São fazer Paulo. funcionar, mas o negócio desanda a partir de um certo momento. Sim. Né? Então esse é o problema. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar... É para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Pedrosa, eu quero saber a tua opinião pessoal, tá? Sim. Eu pensei, sinceramente, que você não fosse estar otimista em relação a... Quer dizer, ou não fosse querer a vinda do Fernando Diniz. Você é a favor da vinda do Diniz, da contratação dele? Você escolheria o Diniz? Eu não estou otimista, mas dentro do cenário, e vou explicar esse cenário aqui, com as peças que tem à disposição, com o que o Vasco tem pela frente de um mês de treinamento, vão ser 5 jogos em casa até o fim do Campeonato Brasileiro. As últimas 6 partidas que o Vasco tem até a parada do Super Mundial, 5 serão no Rio de Janeiro, 4 em casa e 1 no Maracanã contra o Fluminense. Os próximos jogos do Vasco são difíceis, vai ter o Operário, vai ter o Lanús na Argentina, vai ter o Puerto Cabello, que vai poder decidir ali um pouco o que é a Copa do Brasil e o que é a Copa Sul-Americana. Operário difícil?
Difícil não, mas Copa do Brasil é traiçoeira, né? Mas vai ser sem Pô, treinador Operário. ainda, né? Vai Com ser o Felipe. interino, Quinta-feira deve ser o Felipe. Meter 4-5, cara, pelo amor de Deus. Ah, mas aí a Copa do Brasil é complicada, pá. Mas resumindo o que eu tô falando aqui. Repito, a minha opinião sobre o treinador Fernando Diniz, esquece o Vasco. É que ele é um bom treinador que precisa se autoavaliar para que ele não continue cometendo erros que ele cometeu nos outros trabalhos. Você acha que ele vai fazer isso? Eu Essa acho é a minha que... questão. Vamos lá, eu tô otimista? Eu não tô otimista. Por que, Elan? Por que eu não tô otimista, Elan? Porque pra mim, o Fernando Diniz ou qualquer outro treinador que seja de um calibre ali do Fernando Diniz ou do Carille vão, no final das contas, conseguir o mesmo resultado que essa equipe precisa ter. Ou melhor, que deveria ter. O vascaíno que tem um pouco de pé no chão, um pouco de consciência, e eu tenho menos expectativa ainda do que a diretoria, eu acho que a diretoria faz uma análise do elenco do Vasco acima do que realmente é. Na minha visão, o Vasco é um time de meio de tabela, e quando eu digo meio de tabela, é ficar entre ali o 12º e a 8ª colocação, no máximo, digamos assim. É uma equipe que tem que brigar para chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, inclusive pensando na questão financeira, e sim, obrigatoriamente se classificar na Copa Sul-Americana, e aí sim tentar no mata-mata algo além do que a gente espera, que seja fora do comum das últimas temporadas. O Vasco, nos últimos 5 anos, ele não consegue ficar na Série A. É uma temporada de afirmação. Esquece a frustração dos últimos 20 anos, esquece tudo que aconteceu, o que é impossível, mas olhando friamente, essa temporada do Vasco não é temporada pro Vasco ganhar título, não é temporada pro Vasco fazer campanhas maravilhosas. Quem olha o elenco do Vasco, olha o Carille ou olha o Fernando Diniz, sabe que no final das contas, esse time vai bater no limitador. Agora, até pegando o gancho que a Rezi tá falando, uma das conversas que estão tendo com o Fernando Diniz é sobre essa janela. Porque não adianta só contratar o Fernando Diniz e continuar cheio de lacuna no elenco. O Vasco precisa de um 9 reserva, o Vasco precisa de um lateral esquerdo reserva, o Vasco precisa de um zagueiro decente titular, o Vasco precisa de um primeiro volante titular. Então, assim, são peças que são necessárias, porque o problema do Vasco não era só o Carille. Esse grupo também não respondia. Então não adianta trocar treinador e achar que o grupo vai responder instantaneamente. Não vai. Não vai. O grupo tem que ser dar resposta dentro de campo, ser cobrado, porque tem responsabilidade também pelos resultados e pela forma que o time está jogando, e o Fernando Diniz tem que chegar para implementar o seu estilo de jogo e entender as lacunas que o Vasco tem, para que seja feita uma janela decente, para que nesse mês de Mundial o trabalho seja feito, o Vasco treine, o Vasco descanse e consiga acertar na próxima janela, para que aí sim, pensando nessa reta final de primeiro semestre e no segundo semestre, esse time consiga, repito, se manter entre os 10 colocados ali do Campeonato Brasileiro e chegar longe nas Copas. O vascaíno que tá esperando algo diferente disso, Ilan, ele tá fora da realidade. O vascaíno que acha que o Vasco vai ser campeão de alguma coisa esse ano, ele tá fora da realidade. Isso quer dizer que não pode acontecer? Claro que pode acontecer. O futebol, a gente já viu vários times que são fracos ganharem títulos, medianos ganharem títulos, porque o futebol permite isso. Agora, otimismo, eu não tenho. Expectativa, né? Você tem a expectativa ali. Pessimismo, eu se também acontecer. não tenho. Eu acho que o Vasco vai ser campeão? Não. Eu acho que o Vasco vai brigar pra não cair? Também não. Então, Mas vai estar melhor do que com o Carille? Essa que é a minha pergunta. Acho que vai jogar pelo menos... O Vasco não estava no pior momento com o Carille. Eu não. acho que vai Nem tava jogar no pior de uma momento. O forma... Fluminense quase caia com o Diniz? Ano passado? Foi ano passado. Teria caído. Era o Diniz. Teria Era o Diniz caído ainda. Mas a absoluta situação certeza. era bem diferente, né? Teria caído, Era com, bem eu diferente. afirmo que teria caído com absoluta Eu também certeza. acho que teria caído. Se você perguntar a 15 Isso tricolores... não te assusta? 15 vão porque, dizer que beleza, o Fluminense poderia ter caído em 2024 com o Fernando Diniz. Isso não passa também pelo grupo de atletas? Porque assim... Sim, mas o mesmo grupo de isso atletas não passa se salvou também, com o Mano. Isso não passa também pelas escolhas da diretoria? Que contratou Douglas Costa, que contratou Terãs... O pessoal que tá falando no contratou chat outros aqui, ele já jogadores. tava desgastado. Exato, no Fluminense. e o pior, era um time que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Ele funciona bem no tiro curto, também tem isso, né? Manter a fome... Cara, eu não ano. sei. Olha só, manter a fome de um time que acabou de ser campeão da Libertadores, com o atleta querendo sair, ou já próximo de sair, como era o André, o Nino saindo, ele perdeu o Nino, ele perdeu o André no início da temporada, ele estava dividindo função com a seleção brasileira, o que pra mim é algo inexplicável, porque um treinador de futebol ele já tem 500 afazeres com o clube, imagina dividir com seleção brasileira, só a seleção brasileira. Qual o seu segundo trabalho? É só a seleção brasileira. Ele admitiu isso, Então, falou, eu não obviamente, conseguia dar atenção pra então, seleção. obviamente, meu camarada, você vai ter dificuldade. Agora, olha o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense em 2023. É trabalho de excelência, papa. Você via o Fluminense jogar um futebol brilhante, brilhante. Só no primeiro semestre. Eu discordo Não, de você, Pedro. Ilan, não, Ilan. Fluminense foi campeão Como é no que você é segundo- campeão da Libertadores sem jogar futebol, Ilan? Não, você